Você sabe o que são as corretoras e por que elas são importantes? Se você quer entender um pouco mais do que eu estou falando, fica aí depois da vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, pessoal. Meu nome é Trader Altruista e eu estou aqui para te ensinar um pouco mais sobre o mercado do Forex. Se você é uma pessoa iniciante que acabou caindo de paraquedas aqui nesse mundo, a minha ideia é te auxiliar nesse mercado, te mostrar como que ele funciona. Eu já tenho alguns vídeos aqui que eu acabei soltando, mas por que eu tenho esse nome Trader Altruista? A minha ideia é que a partir do momento que o canal começar a se monetizar, a gente vai doar 50% do lucro líquido que o canal obtiver no mês para instituições de caridades escolhidas pelo canal, mas vão ser votadas por vocês. Então, eu vou deixar aqui em cima no cardzinho um vídeo explicando qual que é a ideia do canal. Então, a gente tem 4 pilares aqui que a gente tem, porém o último pilar está sendo construído ainda. Então, entra nesse vídeo que você vai entender qual que é a minha proposta. Eu não quero seu dinheiro, eu não quero doação, eu não quero que você pague nenhum curso, a minha ideia não é essa. A minha ideia é que você só assista o conteúdo do canal, você só precisa fazer isso. E juntos a gente vai construir esse pilar que falta, a gente vai formar uma comunidade bacana e a gente vai poder ajudar quem mais precisa. Então eu te ajudo a entender um pouco mais sobre esse mercado e o mercado financeiro em geral. Vocês assistem os vídeos, me ajudam e, consequentemente, a gente consegue ajudar outras pessoas. Beleza? Bom, vamos lá. Então, hoje o assunto é corretoras. E por que as corretoras elas são importantes? Mas, como de praxe, antes da gente começar, eu vou pedir para você assistir um vídeo que eu explico exatamente o que é o Forex. Se você não conhece, se você não sabe o que é o Forex, assiste esse vídeo que eu estou deixando aqui em cima como indicação para você entender o que é esse mercado, tá? Importante, lembre-se, o Forex é uma renda variável e eu não estou dando indicação nem de compra nem de venda, tá? Então a minha ideia aqui é somente fins educacionais, eu só estou te mostrando e te ensinando como que esse mercado funciona, tá? Esse mercado, ele é um mercado de renda variável, ele tem um risco elevado, então você precisa tomar cuidado com ele, tá? Porém, é possível você ter uma renda dentro desse mercado. Talvez pode ser uma renda extra para você, ou quem sabe quando você tiver aquela famosa consistência que todo mundo busca, pode ser que torne uma renda principal aí. Você talvez busque ser um trader consistente, então você tem que começar aos poucos e eu quero que você comece comigo, tá? Porque eu vou te explicar da forma certa, sem cobrar absolutamente nada. Beleza? Então hoje o que eu vou te explicar? Vou te explicar o que são as corretoras, quais são os tipos de corretoras, o que é um spread, o que é um swap, o que é uma alavancagem e coisas que você precisa se atentar antes de você abrir uma conta, tá? Eu não vou indicar corretoras para você abrir uma conta, porém eu vou citar alguns exemplos. Se você quiser abrir conta nessas corretoras, você abre. Se você não quiser abrir conta nessas corretoras, se quiser abrir em outra, a vida é sua, você faz o que você bem entender. Eu não estou preocupado com isso. Eu não vou ganhar R$ 1 com você abrindo conta nas corretoras que eu falei, porque eu não estou dando nenhum código de indicação que a gente fala, tá? Então, fica tranquilo em relação a isso, tá? Outro recado importante também, pode ser que daqui a um tempo você comece a escutar a ventoinha do meu notebook, tá? Então ele começou a fazer de uns dias pra cá, ele começou a fazer um barulho muito forte, a ventoinha, eu tentei ver o que era, até agora eu não descobri, mas eu acredito que não vai atrapalhar, a gente vai conseguir gravar sem problema nenhum, beleza? Então vamos lá. Primeiro, o que são as corretoras? As corretoras são empresas que atuam como intermediárias no mercado financeiro. Então elas são um braço do trader, ou seja, se você for operar no mercado financeiro, se você quiser se tornar um trader, a corretora ela vai ter que ser um intermediário entre você e o mercado financeiro, não tem como você pular essa parte, tá? Então, na hora que você for fazer a sua entrada de compra e de venda, a corretora ela vai ser esse intermediário, tá? E existem alguns tipos que eu vou explicar aqui para vocês, mas basicamente é essa a função da corretora, tá? Diferente dos bancos, as corretoras elas têm um acesso à maioria dos ativos disponíveis no mercado financeiro. O banco, às vezes, ele tem disponível somente alguns ativos que ele quer trabalhar. As corretoras, principalmente as de investimento, não. Elas têm um leque muito maior, tá? Então, pensa que assim, a corretora, o funcionamento é como se fosse uma loja onde ela tem diversos produtos, então ela vai ter uma prateleira com um monte de produto ali, que podem ser ativos, paridades, ações, índices,
entre outras coisas. Se for uma corretora de investimentos, ela vai ter ali o CDB, Tesouro Direto, ela vai ter renda variável, ela vai ter renda fixa, ela vai ter o perfil que ela vai montar ali para você, fundos e etc. Tá? Então é basicamente isso. Pensa que ela é uma loja e ela tem diversos produtos para trabalhar. E as corretoras que a gente trabalha com o investimento em renda variável, ou seja, que a gente faz as operações financeiras ali, ela tem ativos, paridades, ações, índices, trabalhar com dólar futuro, entre outras coisas, tá? Então, só toma cuidado com uma coisa quando o assunto é Forex. As corretoras brasileiras, elas não têm autorização para ofertar o Forex, tá? Então, se você for abrir uma conta numa corretora, só toma cuidado com isso, tá? Não abre conta numa corretora brasileira, porque ela não pode ofertar Forex. Se a CVM pegar essa corretora, consequentemente você vai ter problema porque o seu patrimônio, ou seja, o dinheiro que você colocou lá dentro, ele pode ficar retido, então você vai ter uma série de problemas. Porém, você pode abrir conta numa corretora de fora, você pode mandar dinheiro para fora sem problema nenhum, como eu expliquei no outro vídeo. A única coisa que você tem que se atentar é quando você for retirar os fundos dessa corretora, você vai ter que declarar esse dinheiro como um dinheiro vindo de trader, tá? Então você vai ter que declarar isso no imposto de renda. Beleza? Então tá. Tipos de corretoras. Aqui eu separei elas em dois grupos, tá? Você tem a corretora que ela faz parte de um grupo que a gente chama de Dealing Desk, tá? Que é uma corretora que a gente fala que são as Market Maker. E você tem as corretoras que elas não têm esse Dealing Desk. O que seria esse Dealing Desk? É uma mesa de negociação. Então ela tem dentro dela essa mesa de negociação, tá? Somente as corretoras Market Maker entram nesse mundo das Dealing Desk. As outras corretoras principais que a gente trabalha, elas não, se ela não for uma Market Maker, se ela for uma outra nomenclatura, ela não vai ter esse Dealing Desk, tá? Então, aqui, as Dealing Desks que fazem parte daquele primeiro grupo que eu mostrei, elas atuam como um contraponto do trader. Então imagina que você tem um dealer, que nem na mesa do poker, o cara que distribui as cartas. Basicamente, a market maker, ela tem esse cara dentro dela. Então, elas assumem todas as ordens que os traders dão. Então, se você está numa corretora market maker e você dá uma entrada tanto para compra quanto para venda, ela vai assumir o contraponto da sua entrada. Se você der uma entrada de venda, ela vai assumir automaticamente uma entrada de compra. Então, elas assumem as ordens e trabalham contra o trader, tá? Qual que é o problema que eu vejo das corretoras market maker? Existe um conflito de interesse aí. Por quê? Se elas entram contra o trader, então o que acontece? Elas vão ganhar dinheiro com o spread, afinal o spread que ela deixa vai ser sempre um spread fixo, e quando o trader perde a operação. Então para ela é interessante que o trader perca mais do que ele ganhe. Então elas conseguem manipular o gráfico conforme o interesse dela, tá? E você não consegue ter uma visualização muito clara dessa manipulação, porque ela é muito rápida, tá? Algumas corretoras que eu sei que são market maker. A gente tem a IK Option, que é uma corretora famosa, principalmente no cenário de opções binárias. A gente tem a XM e a gente tem a Capital.com. Então essas são corretoras que eu sei que são corretoras market maker. Eu estou dizendo que uma corretora market maker é ruim? Não, eu não estou dizendo que uma corretora market maker é ruim. Eu não vou entrar no mérito se ela é uma boa corretora ou se ela é uma má corretora. Eu estou aqui para te explicar a diferença das corretoras. Então, eu não quero nenhum saudosista da IK Option ou da XM falando que elas são as melhores corretoras. Para mim não me interessa isso. Eu não estou aqui para dizer isso ou não, mas é uma realidade das corretoras market maker. Beleza? Vindo agora para as corretoras que eu chamo de NDD, ou seja, que são as No Dealing Desk, elas só vão atuar como intermediárias. Porém, existe um grupo dentro das NDDs também que eu gosto de separar. A gente primeiro tem as ENC, que são Electronic Communications Network, tá? Essas corretoras, como é que elas fazem? Elas formam um grande pool, que a gente chama. Então, assim, como se fosse uma grande piscina, um grande aquário, e ela bota todo mundo lá dentro. Ela bota provedores de liquidez, que são bancos, grandes fundos, grandes investidores que têm muito dinheiro,
e traders de diversos tamanhos, tanto traders que têm muito capital, como traders que têm pouco capital, como traders que colocam grande quantidade de dinheiro, como traders que não colocam, que colocam quantidades menores de dinheiro, tá? Então fica todo mundo nesse mesmo conglomerado ali dela. E aí, o que ela faz? Os provedores de liquidez e outros traders, eles vão se tornar o contraponto da minha entrada. Porém, essa corretora, indiferente para ela como que vai ser a entrada desse trader ou não, porque ela não ganha dinheiro com spread e nem com manipulação. Ela ganha dinheiro como? Com comissão. Não importa a entrada que você vai dar, ela vai cobrar uma comissão. Então você só precisa se atentar qual que é a comissão que essa corretora cobra. Então, a FBS e a Just Forex são alguns exemplos de corretora ECN, tá? Porém, qual que é a vantagem que eu vejo na ENC? Desculpa, os participantes, ou seja, os traders que estão dentro dela ali e que estão vendo os ativos, eles têm as melhores ofertas disponíveis no mercado. Por quê? É tanto a liquidez que você tem ali juntando todo mundo que o spread fica muito baixo, então você não tem tanta diferença de compra do preço de compra e venda, então fica todo mundo ali naquele grande conglomerado e vale a pena. E para ela é indiferente, porque ela vai ganhar dinheiro com a comissão de qualquer jeito, não importa se a sua entrada foi bem sucedida ou mal sucedida, ela vai ganhar X% daquela porcentagem. Então essa que é a corretora ENC, tá? Você também tem dentro da No Dealing Desk, você também tem a STP, que são a Straight Through Processing. Como é que funciona neste caso? A negociação, quando você está numa corretora STP, você fez a negociação, ela já cai direto no mercado, ou seja, você não cai naquele grande pool e você também não tem a corretora como um contraponto fazendo a operação oposta a você. Porém, elas assumem o outro lado da operação, tá? Só que, diferente das market makers, elas ganham dinheiro com o spread. Então, para elas também não é interessante, elas nem fazem manipulação. Por quê? Porque elas ganham dinheiro com spread de qualquer jeito. Para ela não precisa que você ganhe ou que você perca. É indiferente, tá? Não tem conflito de interesse justamente por isso, porque ela vai ganhar dinheiro com o spread. Porém, o spread ele é variável. Então, em certo momento, o spread está baixo quando você tem muita liquidez, porém, em determinados momentos que você não tem uma liquidez tão alta, o spread acaba se tornando alto. E é aí que ela ganha. Por quê? Porque conforme o lote do trader, o tanto que ele tem de lote ali na operação dele, ela vai ganhar uma certa fatia daquela operação. Então você também tem que tomar cuidado com o spread na hora que você está operando. Spread alto significa um custo mais alto para você. E é nessa hora que a corretora STP vai ganhar, tá? Então aqui, informações importantes. Eu não estou indicando corretoras, eu estou dando exemplos somente para facilitar para você. Abre a sua conta na corretora que você quiser. Eu não estou aqui indicando porque eu vou ganhar, porque eu não estou ganhando absolutamente nada. Você quer abrir na corretora X, na corretora Y, na corretora Z, você fica à vontade, desde que só preste atenção nisso. Se essa corretora é uma market maker, se essa corretora tem um spread muito alto, se ela cobra comissão muito alta. Então isso, quando você for abrir a conta, você vai ter esses parâmetros, beleza? Bom, então o que eu fiz? Eu separei aqui 3 corretoras para vocês entenderem mais ou menos como que você tem que basear a sua escolha, tá? A Rantec é uma corretora que eu conheço e ela é uma corretora Prime. Por que eu falo que ela é uma corretora Prime? Primeiro, porque ela é uma das maiores do mundo. Segundo, você não vai ter problema em depositar seus fundos e não conseguir sacar. Por quê? Porque tem muito banco, tem muito fundo de investimento que tem dinheiro dentro da Rantec. Então ela tem muito dinheiro lá dentro. Então você não vai ter problema em sacar os seus proventos. Então, para você abrir uma conta nela, é um pouquinho mais chato pelo fato dela ser uma corretora Prime. Porém, dá para depositar e sacar via boleto. Então, depois que você abrir sua conta, tiver sua conta aprovada, você consegue depositar e sacar via boleto. E ela aceita as plataformas MT4, ou seja, MetaTrader 4 e MetaTrader 5 para você operar na hora que você for fazer o seu cadastro, tá? A XTB, ela é uma corretora, perdão, que ela é muito boa também. Ela aceita o MetaTrader 4, ela aceita o MetaTrader 5 e ela tem uma plataforma própria dela que é bem intuitiva e é bem próximo à visualização do TradingView. Então, eu achei interessante isso e até o momento deste vídeo eu sei que ela aceita Pix como forma de depósito. Então, quando você tiver a sua conta aberta,
você vai ter lá o seu cadastro aceito por ele, você vai mandar suas documentações, vai ser aprovado, você pode fazer um depósito via Pix. Então você coloca, ele vai converter para dólar, obviamente, então quando você fizer o Pix não cai direto na corretora. Você vai mandar o Pix na conta que eles estão falando, um banco vai processar esse Pix, e aí depois de X tempo, mais ou menos 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, depende, o dinheiro vai cair na sua conta dentro da XTB. Então é uma forma fácil de você estar trabalhando. Lembra, quando você abrir sua conta, sempre escolhe a moeda dólar para vocês operarem, tá? Então, por exemplo, você quer depositar lá 100 dólares, hoje o dólar deve estar 5,20 alguma coisa, você vai ter que depositar 520 reais mais ou menos ali para você ter aproximadamente 100 dólares, tá? Ela cobra uma taxa, se eu não me engano, mas não é uma taxa muito alta. Se eu não me engano, acho que o primeiro depósito também não tem taxa. E para saque, ela tem algumas premissas também. Tem um valor mínimo para saque, se não me engano. Eu acho que é 30 dólares, você já pode sacar, se não me engano. E acima de 100 dólares, acho que eles não cobram taxa no saque, se eu não me engano, tá? Entra na XTB e dá uma olhadinha lá, beleza? E a gente também tem a IC Markets, que é uma ótima corretora também. Ela aceita o MetaTrader 4 e o MetaTrader 5 para você operar. Porém, aqui, para você enviar dinheiro, você vai ter que usar o método de remessa online. Então, você coloca lá remessa online de valor real para dólar e eles vão te ajudar a fazer o depósito desses fundos, tá? Essas são 3 corretoras que eu conheço e que eu sei que vocês não vão ter problemas. De novo, quer fazer conta nessas corretoras? Faz. Não quer? Não faz. A escolha é sua, faça o que você bem entender, tá? É importante também, todas essas 3 corretoras você consegue abrir uma conta demo para teste. Então, primeiro, abre uma conta demo e testa. Faz seus testes, entende o que são, no vídeo anterior que eu expliquei, o que é PIP, o que é pipete, o que são os gráficos. Então, primeiro estuda para você e usa a sua conta demo e depois deposita pouco dinheiro. Não deposita todo o dinheiro que você tem, deposita pouco. Começa aos poucos e depois você vai fazendo o seu rendimento ali dentro, tá? Porque se você perder, aconteceu alguma coisa, seu emocional tá abalado, você perdeu, você não conseguiu, você não perdeu todo o seu dinheiro. Então vamos supor que você tem, sei lá, R$ 1.000 que você conseguiu separar, que você conseguiu juntar para você poder trabalhar. R$ 1.000, você vai ter aproximadamente aí 200 dólares, aproximadamente. Não coloca os 200 dólares, começa com pouco, começa com 50, com 70, talvez com 100. Porque se você não fizer uma operação e seu emocional não estiver bom, seu operacional não estiver bom e você perder, você não perdeu tudo. Então deixa dentro da corretora uma porcentagem que você sabe que você pode perder que não vai ter problema nenhum. Depois, estuda mais um pouco, continua com a conta demo, depois você deposita o restante. E continua juntando dinheiro e continua aplicando, continua fazendo o que tem que fazer, tá? Outra dica importante que eu dou também, essas corretoras todas aceitam depósito via cartão de crédito. Não deposita via cartão de crédito, porque o saque ele só vai poder ser feito da mesma forma que você depositou. Então, se você depositou via cartão de crédito, você só vai poder sacar para o seu cartão de crédito, você não vai poder sacar para uma conta bancária sua. Então, se atentem a isso, tá? Não deposita via cartão de crédito, é uma dica que eu estou dando. Faça sempre ou via Pix pela XTB, ou pela Rantec via boleto, ou pela EC Markets, como você pode fazer via remessa online. E as outras corretoras, que tem diversas por aí, elas aceitam diversas formas de depósito também, tá? Então, é uma informação importante que eu acho que era importante vocês saberem justamente por isso, beleza? Importante você aprender o que eu vou te falar agora. Você precisa saber o que são essas coisas para você não ficar perdido, tá? Spread. Eu já falei sobre spread diversas vezes aqui no vídeo, talvez vocês escutam eu falando spread, 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 mas afinal, o que é o spread? Toda vez que você está dentro de uma operação, existe uma diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um determinado ativo. O spread ele é a principal fonte de renda de algumas corretoras. Então, spreads altos eles vão implicar nas suas operações. Porque se o spread está alto, o seu custo da operação ele também vai estar alto. Então, eu vou abrir aqui o TradingView para você entender. Esse é o gráfico, o preço ele andou, ele caiu, ele subiu, caiu, subiu, caiu, subiu mais um pouquinho e tal, e ele veio agora numa tendência de queda aqui nesse final do dia, da mais ou menos das 4h30 até a hora que o mercado ele encerrou, ele parou agora. Lembra que eu falei quando eu expliquei sobre o que é Forex? O Forex ele é um mercado que ele funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, porém as corretoras elas param. Então a gente considera, nós traders do varejo, consideramos que o Forex ele funciona 5 dias por semana e 24 horas por dia. Então ele encerrou hoje
mais ou menos às 19 horas, que está aqui, ó, 5h59, perdão, 6 horas ele parou, ele só vai ficar ativo de novo domingo, 8 horas da noite, para você voltar a operar na maioria dos ativos que tem dentro dele, beleza? Então, a partir de hoje, sexta-feira, 6 horas, até domingo 8, você não vai conseguir fazer nenhuma entrada, você não vai conseguir fazer nada porque, teoricamente, para a corretora o mercado está fechado, tá? Por quê? Porque a corretora fechou. Fim de semana, a corretora não funciona, porque ela não trabalha somente com Forex, ela trabalha com diversos outros ativos que não funcionam aos finais de semana. Beleza? Então, é importante vocês entenderem isso, tá? Por isso que o gráfico ele está parado. Porém, voltando ao spread, tá vendo que existem duas linhas aqui? Deixa eu mudar aqui para seta, que fica mais fácil para vocês entenderem. Tem essa linha verde, essa linha azul, perdão, que é a linha do bid, e existe essa linha vermelha aqui em cima, que é a linha do ESC, que a gente fala. E existe essa linha no meio, que é a linha do preço atual. Então o preço ele parou aqui, ela travou aqui. Esse é o preço atual no momento, às 18 horas, tá? O spread é justamente essa diferença entre essas duas linhas. Então vamos supor que você fez aqui uma opção de compra. Você só vai começar a lucrar, neste caso em específico, quando a linha do preço atual ultrapassar, você fez a opção de compra exatamente aqui, nesse parâmetro, tá? Então, você só vai conseguir ter lucro, você só vai iniciar o seu lucro quando o preço passar essa região aqui que foi a hora que você deu entrada. Se o preço estivesse um pouquinho mais para baixo, essa mesma proporção ia acompanhar. Então, essa linha estaria aqui e a linha do ESC aqui em cima, ela também estaria mais ou menos um pouquinho para baixo. Então, elas acompanham conforme a movimentação, tá? Então, é importante vocês entenderem isso. Quando você tem um spread alto, que é neste caso aqui, pro ativo euro-dólar, ele está relativamente alto, ele está praticamente um pip aqui. Geralmente o spread ele é de 0,5, 0,6, é um spread já bem aceitável quando está com uma liquidez boa. Acima disso, já é considerado um spread alto em alguns ativos, tá? Então, o spread é isso, é essa diferença, e você só vai começar a ter lucro quando o seu preço atual passar essas linhas. Se você fez uma opção de venda, por exemplo, você acredita que o gráfico vai continuar descendo, você só ia começar a ter lucro na sua operação quando o seu preço passasse essa linha aqui, tá? Isso é o spread. Algumas corretoras têm um spread variável, algumas corretoras têm um spread fixo, e algumas corretoras elas não vão se importar com o spread, porque elas ganham em cima de comissão, como eu já disse, tá? O spread variável, ele só vai aumentar ou diminuir conforme a liquidez que tem dentro do mercado, conforme a movimentação. Então tem horas, por exemplo, é que eu estou num gráfico de 1 minuto, eu vou montar aqui para o gráfico de 15 minutos. Por exemplo, como vocês podem ver aqui, aqui a gente teve, eu quero achar uma vela bem grande, aqui ó. Dia 14 de setembro, às 9h30 da manhã, provavelmente isso aqui foi uma notícia, porque é o horário que o mercado americano ele dá notícia mais ou menos. Então, essas duas velas grandes aqui provavelmente foram notícia. Nessa hora que saiu notícia que o mercado ele dá essas disparadas tanto para cima quanto para baixo, geralmente o spread ele também muda, ele dá uma variada boa porque está tendo muita movimentação, está tendo muita volatilidade no mercado. Então o mercado quando ele está muito volátil, geralmente o spread também aumenta. E também não é bom você trabalhar com o mercado quando ele está muito volátil, quando ele está indo muito para cima, indo muito para baixo, ele não tem uma direção certa, tá? Geralmente isso acontece na primeira sexta-feira do mês, que a gente tem um fenômeno no mercado financeiro chamado payroll, que eu vou explicar num dia qualquer para vocês, tá? Quando tem esse payroll, que ele sempre acontece na primeira sexta-feira do mês, o mercado ele fica bem volátil, ele não tem uma direção certa, ele vai para cima, vai para baixo, porque você tem uma informação do mercado americano muito grande. Então, acontece muito isso, tá? Então, para vocês aprenderem sobre o que é o spread, é basicamente isso, é essa diferença entre o preço de compra e o preço de venda, beleza? Eu acho que aqui já ficou claro para vocês, tá? Então basicamente é isso, diferença de preço, de compra e de venda. Isso daqui é o spread que a gente tem agora no EURUSD, tá bom?
O que é o swap? O swap é uma taxa cobrada pela corretora no final de cada sessão para você manter a posição aberta por mais de um dia. Então, já que o Forex ele tem a opção de você manter as suas operações abertas por mais de 24 horas, então você pode abrir uma operação domingo à noite, domingo 10 horas da noite você pode abrir uma operação, essa operação só pode durar até sexta-feira da mesma semana, não tem problema nenhum. Porém, você tem uma variação cambial de um dia para o outro, que é normal. E a corretora ela cobra essa taxa para não ter um prejuízo maior por deixar sua operação aberta, tá? Então, geralmente, o swap ele é cobrado em cima dessa variação cambial, tá? E ele é cobrado conforme o tamanho do seu lote. Então, vindo aqui agora pro MetaTrader, eu não vou conseguir fazer uma operação. Mas, ó, aqui você tem o quanto você colocou de lote, o volume que você colocou de lote, você tem o preço atual que você colocou, que seria aqui agora 1,17,250. Você tem o preço que você vai ter terminado o seu stop loss, que eu ensinei para vocês no último vídeo. Se você não sabe o que é isso, assiste esse último vídeo que está aqui, que eu vou indicar para você, que é para você entender esses termos. Você já definiu também o que é seu take profit, qual que é o seu objetivo, aonde você quer chegar. Aqui ele vai aparecer o preço final na sua operação quando ela for fechada. E se a sua operação continuou aberta por mais um dia, ele vai aparecer aqui no swap o quanto que a corretora está te cobrando por estar com essa operação aberta. Então, dependendo do seu lote, ela pode durar centavos ou pode durar alguns dólares, tá? Então depende muito da sua operação. Se for uma operação de meio lote, de 0.1, 0.01, vai ser uma taxa muito pequena, tá? Não vai ser muito grande, porque o seu lote não é grande também, tá? Então você vai ter diferença, o seu lucro vai ser o quanto a sua operação valeria, menos o swap, tá? E as corretoras, a grande maioria delas ganham aqui, justamente no seu swap e justamente também no spread que eu mostrei para vocês, tá? Alavancagem. O que é alavancagem? A alavancagem é como se fosse um capital emprestado, por isso que está entre aspas, porque a corretora ela não te empresta, mas é só para vocês entenderem como que funciona a metodologia, para um possível retorno financeiro do trader. Então, cada corretora ela oferece algumas opções de alavancagem quando você vai abrir a sua conta. A Rantec ela não abre muito. Se eu não me engano, ela recomenda você abrir 1 para 100, que é o normal, tá? Mas tem corretora que ela deixa você abrir 1 para 10 como 1 para 2.000, tá? A alavancagem alta eu não recomendo, tá? Eu recomendo aqui 1 para 100, 1 para 200 no máximo, tá? Por quê? Se é uma corretora que você escolheu uma conta que ela tem como alavancagem 1 para 100, significa que a cada dólar que você está expondo na sua operação inteira, a corretora ela vai te emprestar mais 100 para você ter um volume e, consequentemente, você conseguir ganhar mais e conseguir alavancar mais. Então, se a cada dólar que você está expondo na sua operação, vamos supor que a sua operação, você está expondo 2 dólares no total. Você está disposto ali a perder 2 dólares. Ela te empresta mais ou menos 200 dólares, que é o limite que você tem para você poder ganhar mais, tá? Então, é só uma forma de você conseguir ganhar mais, tá? Eu não recomendo você ter uma alavancagem muito alta, porque conforme você se expõe para ganhar mais, você também vai estar expondo mais a sua conta. Então, você tem que tomar cuidado, porque você vai ter um lote maior para trabalhar. Então, se você tiver um lote de 100 ou 200 e você tem uma conta baixa, você não vai ter a possibilidade de trabalhar com lotes grandes. E isso vai ser bom, porque você vai trabalhar com lotes pequenos e, consequentemente, você não vai perder tudo. Se você coloca uma alavancagem alta, consequentemente, você vai ter a oportunidade de trabalhar com um lote maior. Consequentemente, você vai ter... pode ser que se a operação for contra a sua análise, você pode perder tudo. Então, pensa comigo. Você tem 100 dólares. Você tem 50 dólares. Vou colocar 50. Você tem 50 dólares. Está começando, você colocou lá 50 para você começar a operar. Se você coloca uma alavancagem de 1 para 100, você não vai conseguir nem trabalhar com lote de 1.0.
o lote ele vai ficar limitado ali pelo menos a 0.1, 0.3 no máximo, estourando. Por quê? Porque você não tem tanto capital para você colocar como garantia. Então, coloca a alavancagem baixa. Se você tem pouco dinheiro, você não precisa ter uma alavancagem alta, não faz sentido. Deixa a alavancagem baixa, não tem problema nenhum, tá? Então, isso daqui você precisa saber antes de você operar. Tem muito trader que eu conheço que fala que é trader, né, que tá no mercado aí, mas cara, o cara nem sabe o que é essas coisas. Ele chega pra mim, eu tava conversando com um cara um dia, ele falou, meu, eu fui dar uma entrada lá e eu colocava a entrada não aceitava. A corretora não aceitava a minha entrada lá. Ia no MetaTrader, coloquei lá, fiz meus parâmetros, tava tudo certo, tudo bonitinho, eu dava entrada e eu não conseguia, ele negava. Aí eu perguntei, mas qual que era o seu lote? Ele, coloquei um lote de 10. Eu falei, mas quanto você tem na conta? Eu tenho $100. Não vai, então esquece. Você não tem tanto, você não tem tanto dinheiro assim pra você ter um lote tão grande. Então, é por isso. E o cara, meu, ele falava que era trader e ele nem sabia dessas coisas. Então, aprende isso primeiro, entenda esses conceitos antes de você começar a operar, tá? De novo, aqui tem diversos vídeos que eu já coloquei, eu já expliquei qual que é a ideia do canal, eu já expliquei o que é o Forex, eu já expliquei alguns conceitos básicos que você precisa aprender, o que é PIP, o que é PIPET, o que é uma plataforma de trading, o que é o gráfico, como você visualiza o gráfico em velas, tem um vídeo explicando isso passo a passo. Eu sei que pode ser um vídeo meio chato, meio teórico, mas você precisa aprender isso antes de você fazer as suas entradas, beleza? Acho que é isso, acho que eu expliquei bem o que é corretora, acho que você conseguiu ter uma ideia mais ou menos. Eu sei que esses vídeos eles estão teóricos, mas eu preciso ajudar quem está iniciando, quem não tem ideia, beleza? Então vamos lá, vou pedir para você, fortalece aí, se inscreve no canal, porque se você se inscrevendo no canal, você compartilhando, você comentando aqui, comenta o que você quiser aqui no vídeo, não tem problema nenhum, vamos interagir, vamos conversar. Consequentemente, o YouTube vai começar a distribuir mais o canal para outras pessoas e a gente vai chegar no nosso objetivo, que é monetizar e conseguir ajudar outras instituições. A minha ideia, eu não quero enriquecer com o YouTube, não é isso. A minha ideia, eu quero poder doar, eu quero poder ajudar quem mais precisa. Beleza? Vou pedir para você também, segue o nosso canal lá no Instagram, segue lá o Trader Altruísta. Lá eu vou colocar também diversos posts, diversos conteúdos que vão te ajudar. Coisas importantes que acho que é legal você saber, a gente vai interagindo também, então segue o nosso perfil lá e aí juntos a gente vai conseguindo, beleza? De novo, tem alguma dúvida? Comenta aqui no vídeo, manda uma mensagem, eu faço questão de te responder. O vídeo está muito longo, está muito chato, me dá um norte aí, porque eu estou começando aqui também no YouTube agora e acho que sua opinião também é super importante. Beleza? Valeu, pessoal, vamos junto!